Tribunal de Justiça de Goiás faz vistoria em cadeia de Aparecida de Goiânia após determinação da presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia. E você vai ver também. Novas regras dividem fundo de financiamento estudantil em 3 modalidades, uma delas com juros zero. Excesso de velocidade é a principal infração de trânsito cometida por motoristas no Brasil. E na retrospectiva 2017, o que foi destaque no Superior Tribunal de Justiça. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Após determinação da presidente do CNJ e do STF, ministra Carmen Lúcia, a comissão faz inspeção no presídio goiano, onde 9 presos morreram e diz que mutirão vai analisar processos de internos. A polícia montou um esquema de segurança para a inspeção. Parentes dos presos acompanhavam do lado de fora. Roberta, que não tinha informação sobre o marido desde a rebelião, ficou aliviada ao ver a lista com os nomes dos detentos. Pelo menos saber que está vivo, né? Porque a gente não sabia nem da lista de quem tá, dos nomes de quem está morto. Então, só da gente saber que está vivo. Homens do BOPE do Batalhão de Choque entraram no presídio usando escudos. Durante 1h30, representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e OAB visitaram instalações e ouviram presos. A situação é caótica, não só nesse presídio, mas em todos os presídios do Brasil. É importante a gente frisar, no ano de 2011, 2012, eu, quando Procurador-Geral de Justiça, fiz um termo de ajustamento de conduta com o governador. E hoje está sendo construído no estado de Goiás, se não me engano, 2 ou 3 já quase prontos, 5 presídios estaduais. Esses presídios estaduais é para ser encaminhado, na verdade, para as facções, ou seja, para fazer uma divisão, para que as pessoas possam cumprir com dignidade essas penas. A vistoria ocorreu um dia depois do pedido de urgência da presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. No ofício enviado ao Tribunal de Justiça de Goiás, a ministra Carmen Lúcia deu um prazo de 48 horas para a apresentação de um relatório com informações sobre as condições dos presos do presídio e as providências adotadas pelo Poder Judiciário. Na última segunda-feira, presos se rebelaram na colônia agroindustrial de regime semiaberto, em Aparecida de Goiânia. 9 morreram e 14 ficaram feridos. Segundo a direção do presídio, presos do regime semiaberto vão ser transferidos para outros locais. A Justiça informou que um mutirão de juízes vai analisar processos de presos que têm direito à redução de pena. Para todo o estado, a Secretaria de Segurança Pública informou que vai contratar 1.600 agentes penitenciários. O governo também anunciou que vai acelerar a construção de 5 presídios em Goiás. A outra situação é de que a gente possa fazer um mutirão também, estudar um processo de lei para que o ofertamento de trabalho, que eles têm dificuldade de encontrar o trabalho, a gente conseguir um ofertamento de trabalho razoável para esse pessoal. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que 99 detentos continuam foragidos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que homem não tem direito a imóvel que teria sido comprado com a ex-amante. Ele não comprovou que ajudou na compra do bem. Nos casos de concubinato impuro, relação afetiva em que uma das pessoas já é casada, a partilha de bens somente é possível se comprovado que o patrimônio foi adquirido com esforço comum. O entendimento é da 3ª turma do STJ. Segundo o processo, o homem manteve a relação extraconjugal por 9 anos e durante esse período teria comprado um imóvel com a amante. Com o fim do relacionamento, ele queria a partilha do bem, mas o pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. No Tribunal de Justiça da Bahia, o juiz esclareceu que o concubinato não poderia ser comparado com união estável, porque um dos dois já possuía um relacionamento conjugal com outra pessoa. Ao analisar o recurso, o ministro relator Vilas Boas Cueva destacou que o homem assumiu risco ao manter uma relação extraconjugal que não é protegida pela legislação brasileira. O relator destacou que o STJ já decidiu não ser juridicamente possível conferir à relação de amante o mesmo tratamento dado à união estável.
Ressaltou ainda que eventual partilha de bens dependeria de prova da colaboração efetiva para aquisição, o que não ocorreu nesse caso. Por isso, o recurso foi rejeitado e o homem não terá direito à partilha do bem. Os contratos feitos para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, estão com novas regras. Serão criadas 310 mil vagas e uma parte delas terá juros zero. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa do Ministério da Educação para estudantes matriculados em cursos superiores presenciais pagos e com nota superior a 3 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Celiane, que começou a graduação pagando as mensalidades, só conseguiu concluir o curso de administração com a ajuda do financiamento estudantil. Ela contratou o FIES com juros de 3,4% e durante o período de utilização de 12 meses, pagava R$ 50 de juros a cada 3 meses. Eu contratei no último ano porque eu era estagiária e meu contrato estava prestes a encerrar e eu vi como oportunidade de continuar a graduação, porque eu não sabia se teria condições de continuar pagando. Entre as mudanças no FIES está a criação de 100 mil vagas a juros zero para estudantes com renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Essa é uma das 3 modalidades de financiamento criada no novo texto. No caso do juros zero, terá o fundo garantidor com recursos da União para manter o benefício. As outras 2 modalidades são destinadas a estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. Na segunda modalidade, serão ofertadas 150 mil vagas para estudantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que terá recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento. Na terceira, serão 60 mil vagas para as demais regiões do país e vai contar com recursos do BNDES. Por contar com recursos públicos nessas modalidades, será possível oferecer um financiamento com juros menor que o atual, que é de 6,5%. O FIES é um programa muito importante para permitir o acesso ao ensino superior. Mas se notou ao longo do tempo que a sua inadimplência estava grande e, ao mesmo tempo, o modelo de sustentabilidade estava apoiado basicamente no dinheiro da União. Hoje se busca uma fórmula mais equilibrada, ou seja, a taxa de inadimplemento é de cerca de 50%, o objetivo é reduzir isso pelo menos para 30%, ou seja, mudar o perfil do inadimplemento. E a segunda ideia é que as instituições de ensino participem do Fundo Garantidor, do FIES, como forma de dar a este projeto uma sustentabilidade financeira e econômica. Isso vale para contratos feitos a partir deste ano. Os estudantes com contratos antigos podem migrar para as novas regras. Em 2016, o FIES custou 32 bilhões de reais aos cofres públicos e estava colocando em risco a continuidade do programa. Por isso, a necessidade de mudança e flexibilização das regras para garantir que mais estudantes como Celiane tenham a oportunidade de ter um diploma. Eu vejo isso como uma grande oportunidade para aquelas pessoas que não têm condições de custear, né, a graduação, mas ainda assim realizar esse sonho de se graduar. Quando começam as inscrições para esse novo modelo? Agora em fevereiro, dia 6 de fevereiro até o dia 9 de fevereiro, e isso pode ser feito por meio do portal do MEC, mec.gov.br, que tem todas as instruções de como a pessoa pode, o estudante pode aplicar e se inscrever para o FIES. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, manteve decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que impede o governo estadual e a Agência Goiana de Regulação de conceder novas autorizações sem a realização de procedimento licitatório para transporte intermunicipal de passageiros. Na decisão, a ministra reafirma a jurisprudência do STF sobre a necessidade de licitação para a prestação de serviços públicos e constata que a decisão questionada não oferece risco à ordem pública. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Excesso de velocidade é a principal infração de trânsito cometida por motoristas no Brasil. A gente volta já já. A
Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao STF uma ação em que questiona uma emenda constitucional que garante aos partidos políticos autonomia para definir livremente a duração de diretórios e órgãos provisórios. Na ação, a Procuradoria-Geral da República pede a suspensão imediata da emenda em medida cautelar, para evitar que partidos estejam livres para perpetuar práticas antidemocráticas. A PGR entende que a emenda que permite aos partidos definirem livremente a duração de diretórios provisórios é inconstitucional. E isso favorece a concentração de poder e oferece obstáculo para a renovação política. Transitar em velocidade superior à máxima permitida é proibido por lei. Mesmo assim, as multas por excesso de velocidade são as mais comuns. Segundo estudos, o problema é um dos principais causadores de acidentes em todo o país. Eles estão por aí de olho em tudo. A fiscalização de velocidade no trânsito é um dos meios mais eficientes de controlar a segurança nas vias. E as multas, um meio de punir, mas também de conscientizar. É importante que a pessoa mantenha a velocidade da via, não ultrapasse, porque não é só a vida dele que está colocando em risco, e sim de terceiros. Então, realmente tem que manter a velocidade. A velocidade ela tem que ser regulada, sim, e os fiscais são importantes nesse aspecto. Por isso mesmo que as multas por excesso de velocidade são as mais comuns no país. Podem ser aplicadas por radares fixos, eletrônicos ou pelos móveis, sob a supervisão de um agente de trânsito. As 3 categorias de infração por excesso de velocidade são descritas no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, média. Entre 20% e 50%, grave. E superior a 50%, gravíssima. Neste caso, a multa é 3 vezes maior. O motorista tem o direito de dirigir suspenso e a carteira nacional de habilitação apreendida. No momento do cálculo, os órgãos de trânsito avaliam a velocidade considerada, já que os radares não são 100% precisos. Segundo a nossa legislação, a margem de erro estabelecida para os equipamentos de fiscalização é de 7 km por hora. Então, como exemplo, se a pessoa passou a 68 km por hora, descontando os 7 km, o valor considerado vai ser, a velocidade considerada vai ser de 61 km. Então, às vezes aparece 61 na notificação de autuação, mas na verdade ela passou a 68. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada André Rezende. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Bom, há diversos fatores que envolvem essa questão da fiscalização de trânsito e, essencialmente, nós temos a questão da educação no trânsito e se evitar acidentes, mas também há o livre direito da defesa, que é um princípio, inclusive, constitucional. Nesse caso, especificamente, dessas multas que são aplicadas, existem alguns argumentos que muitas vezes são apresentados, que é sobre a própria sinalização para que o motorista tenha condições de saber, por exemplo, a velocidade da via. Quando, por exemplo, não há uma placa colocada antes de um pardal, como nós chamamos aqui em Brasília, esse sistema de fiscalização, existe a possibilidade de se recorrer de uma multa? Sim, existe sim. Inclusive, como você bem colocou, o objetivo do Código de Trânsito é educativo. Então, como a prioridade, a ideia é de trazer a educação no trânsito, a informação ao condutor, ela é prioridade. O condutor, ele tem que saber qual é a velocidade da via que ele está utilizando para trafegar, né, com seu veículo. E quando, inclusive, o artigo 90 do Código de Trânsito, ele fala que quando não é devidamente sinalizado, aquele auto de infração é nulo. Então, as pessoas que forem autuadas por excesso de velocidade ou outras multas, onde na via não tem nenhuma sinalização, elas podem apresentar defesa aos órgãos, inclusive fundamentando com base no artigo 90 da ausência da sinalização. Outro ponto muito interessante que a gente tem visto algumas defesas terem provimento perante os órgãos são, por exemplo, faixas no meio das vias, né? Aquela poluição visual que atrapalha, inclusive, a sinalização no trânsito, você conseguindo registrar, provar que havia ali uma faixa, alguma coisa que atrapalhava uma árvore, que não permitia ver a sinalização, você consegue, inclusive, ganhar o recurso.
Então, é muito importante que as pessoas elas fundamentem, né, a questão da ausência da sinalização e, se possível, fazer provas também, pode ir até o local, filmar, fotografar e anexar ao seu recurso. Era justamente o que eu ia perguntar. O celular é utilizado durante o ato de dirigir, isso é proibido por lei, é claro. Sim. Mas ele pode ser um instrumento de defesa, Sim. justamente na captação de imagens, filmagens e fotografias para colher provas para apresentar um recurso. Correto. O próprio Código de Trânsito também, ele tem um artigo que prevê a possibilidade do condutor ele utilizar de vários meios de prova, como prova testemunhal, fotografias, vídeos. Então, os meios de prova que ele tiver, ele pode registrar e anexar na defesa. No caso do vídeo, eu oriento as pessoas a estarem gravando num CD e grampear, anexar na defesa. Doutora, agora, como advogada, muitas vezes, no lidar com clientes, alguns procuram a defesa, mas apresentam aquela situação em que, na verdade, a pessoa realmente havia extrapolado, às vezes estava até embriagada. O que se fala normalmente para o cliente nesse sentido? Há um processo de conscientização que, na sua opinião, é necessário? Sim, com certeza é um processo de conscientização e educação no trânsito, né? O que eu verifico hoje é que essa questão cultural que se tinha, né, de dirigir sob influência de álcool já tem mudado bastante. Graças a Deus, os órgãos de trânsito já passam a atuar em campanhas desde a escola, né, desde as crianças, mas ainda tem pessoas que dirigem sob influência de álcool e muitas vezes nos procuram, né, para fazer a defesa. Então, assim, além da questão de estar sob influência de álcool ou não, existem outros fatores que devem ser observados também no processo, né? Você deve observar o preenchimento do auto de infração, a abordagem do agente de trânsito. Raras são as vezes, mas acontece de abuso de autoridade durante a blitz. Então, assim, você quando vai analisar, cada caso é um caso, quando você vai analisar, você tem que ver as especificações daquele caso, o que está acontecendo, para poder preparar uma defesa correta, uma defesa condizente com o órgão de trânsito. Particularmente do final do ano passado para cá, tem havido um recrudescimento da legislação com relação a isso, inclusive com a possibilidade já de prisão em caso de a pessoa estar embriagada e causar um acidente com efeito morte. Isso é um alerta também que tem que ser feito nesse processo de educação. Sim, sim. Inclusive foi muito importante, né, a aprovação dessa lei. A gente já tinha a figura da prisão para o motorista que dirigia sob influência de álcool, que é a previsão do artigo 306 do Código de Trânsito, tá? Só que quando ele era flagrado dirigindo sob influência de álcool, ele era preso em flagrante, encaminhado à delegacia. Lá ele pagava uma fiança e saía e respondia o processo em liberdade. E foi muito interessante essa questão agora da lei que foi aprovada recentemente, porque no caso do motorista que está dirigindo sob influência de álcool, se ele causar um acidente onde houver lesão corporal ou acidente com vítima, ele já não paga a fiança, né? E, inclusive, no caso do acidente com vítima, aquele acidente já pode ser considerado doloso. Então, assim, foi muito importante a aprovação da legislação. No caso de mudança de velocidade, particularmente quando esta velocidade é diminuída, existe alguma argumentação no caso do excesso de velocidade registrado? Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos algumas situações desse tipo. Quem conhece Brasília sabe, ali no Lago Norte, por exemplo, a velocidade era de 70 km, passou para 60 km. Não havendo aviso, tem que ser obrigatoriamente colocados os avisos de diminuição de velocidade. Existe argumento nesse caso isso não aconteça? Sim, existe, né? Primeiro é o artigo 90, que é o da sinalização. O condutor ele tem o direito de saber a velocidade da via, até para poder obedecer à norma de trânsito, né? E no caso, quando a pessoa, quando tem o caso da redução específica, ela ainda pode colocar como tese de defesa o princípio da isonomia, né? De que todos são iguais perante a lei. Por quê? Porque o Lago Sul, a velocidade da via, ela é, salvo engano, 70 km por hora. Então, o Lago Norte, provisoriamente, reduziu para 60.
né? Então, uma tese de defesa, no caso de um excesso de velocidade, além da ausência de sinalização, se for o caso, seria, inclusive, o princípio da isonomia, porque as BRs que são iguais, elas têm que ter a mesma velocidade, não pode haver uma redução. Um debate interessante, mas, infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Queria agradecer muito a sua presença aqui para falarmos desse importante tema aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na retrospectiva 2017, o que foi destaque no Superior Tribunal de Justiça. Voltamos já já. O Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 360 mil processos no ano passado. Isso representou uma diminuição de quase 11% do estoque de processos no tribunal. É o que você confere agora na retrospectiva 2017. Uma resposta eficaz ao elevado número de processos. Em 2017, enquanto recebemos 325 mil processos, fomos capazes de julgar 362 mil. E baixamos, mais do que isso, 367 mil processos. Dos julgamentos em 2017, muitos trouxeram mudanças nas relações sociais e de consumo. A quarta turma julgou abusiva a cláusula que obriga cliente de cartão de crédito a fornecer dados a terceiros. Por esse motivo, a exigência em contrato de adesão fere os princípios da transparência e da confiança do trato de consumo. Passageiros com mais direitos. STJ entendeu que companhias aéreas não podem cancelar automaticamente o bilhete de volta quando o passageiro não embarca no trecho de ida. Para a quarta turma, o cancelamento está em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, que veda o enriquecimento ilícito, a venda casada e a deficiência na informação sobre os produtos prestados. Mesmo que de modo incipiente, estão adotando medidas para evitar esse abuso dessas empresas. Na jurisprudência, os ministros pacificaram o entendimento de que a guarda compartilhada dos filhos pode ser instituída mesmo que existam graves desavenças entre os pais. Dos julgamentos de grande relevância nas turmas, a decisão que assegurou a um casal homoafetivo a guarda de bebê encontrado em caixa de papelão e a que garantiu aos transexuais o direito de alterar o registro civil independentemente da cirurgia de mudança de sexo. O colegiado entendeu que o direito da pessoa trans de mudança do registro civil não pode ser condicionado ao procedimento cirúrgico. Negligência médica. Mulher que ficou em estado vegetativo após anestesia durante cirurgia de apêndice deve receber pensão vitalícia. O STJ manteve condenação do Hospital Santa Lúcia, do Plano de Saúde Cassi e de 2 anestesistas ao pagamento solidário de pensão e de indenização por danos morais à paciente e à família. Sinto saudade de ouvir a gargalhada dela, de ouvir a voz dela. São coisas simples assim. O plano de saúde foi condenado a pagar para a paciente tratamento de obesidade mórbida em clínica de emagrecimento. O relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que, havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de internação, não cabe à operadora negar a cobertura. É uma humilhação muito grande. Você ser espancado, né, sem você ter feito nada, ser jogado numa viatura da Polícia Militar e conduzido como marginal. No Distrito Federal, o senhor de 64 anos que foi algemado e espancado durante discussão em condomínio por policial recebe indenização. Ao negar pedido de redução de valor do policial, ministros destacaram a ofensa à liberdade e à dignidade do idoso. Violência contra a mulher. São tantos casos que o Superior Tribunal de Justiça editou uma nova súmula sobre o tema, a 600, para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Olha, jamais eu tô pra você que você não merece.
Por unanimidade, terceira turma manteve a condenação do deputado Jair Bolsonaro pelas ofensas dirigidas à deputada Maria do Rosário. Durante o julgamento no STJ, a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, votou contra o recurso de Bolsonaro, alegando que, ao falar que Maria do Rosário não merecia ser estuprada, o deputado atribuiu ao crime a qualidade de prêmio, de benefício à vítima. Educação. Nova súmula consolida a jurisprudência do STJ sobre o direito de estudantes em cursos não reconhecidos pelo MEC. O enunciado da súmula 595 diz que a faculdade que oferece curso que não é reconhecido pelo Ministério da Educação deve responder objetivamente pelos danos causados. Um dos casos julgados pelo STJ que definiu a súmula 595 foi de uma aluna que pediu indenização por danos morais e materiais depois que concluiu um curso de mestrado, mas não conseguiu pegar o diploma. Os ministros da quarta turma concluíram pela responsabilidade civil do centro de ensino. Um entendimento pacificado. No direito processual penal, o posicionamento foi de que são ilícitas as provas obtidas pelo sistema Viva Voz dos telefones quando não há consentimento do investigado ou quando não há autorização judicial. Combate à corrupção. Em maio, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso na Operação Calicute, teve o pedido de liberdade negado na sexta turma. Em agosto, o pedido de suspeição do juiz Sérgio Moro nos casos da Operação Lava Jato, feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é rejeitado no STJ. 2017 foi o ano em que o Tribunal da Cidadania comemorou os 29 anos da Carta Magna que criou o STJ. Foi o ano da implantação da afetação eletrônica, do refinamento da triagem inicial do processo e do uso mais frequente da intimação por meio digital. A integração com os tribunais para o recebimento eletrônico de dados cadastrais de processos e a continuidade dos trabalhos da Força-Tarefa em 10 gabinetes do STJ contribuíram para o aumento do número de julgados. A lista completa de nossas realizações certamente é bem maior, mas somente essas citadas são mais do que suficientes para nos congratular, bem como para prestar contas ao principal interessado no resultado de nosso trabalho, que é o cidadão, que nos financia com seus impostos e anseia receber o retorno com efetiva prestação jurisdicional. E uma última notícia. O presidente Michel Temer definiu hoje que a deputada federal Cristiane Brasil será a nova ministra do Trabalho. O presidente recebeu na tarde desta quarta-feira a indicação oficial feita pelo PTB. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue conosco aqui, na TV Justiça.